Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sala Debate. Você já notou que as discussões nas redes sociais vêm se tornando cada vez mais comuns? Você já perdeu, por acaso, algum amigo, teve dificuldade de comunicação com algum parente nessas plataformas por conta da sua posição política? No atual cenário político brasileiro, a internet se tornou aí um dos principais palcos, de enfrentamentos ideológicos cada vez mais intolerantes e extremistas. Isso sem falar em outros temas, como discussões relacionadas à religião, a consumo, a futebol, a aborto e saúde, enfim. Estaria o povo brasileiro, nesses tempos modernos, mais próximo de um comportamento fanático? A gente vai tentar entender um pouco essa questão no programa de hoje sobre comportamento e o atual quadro sociocultural do país e seus possíveis desdobramentos. Aqui conosco no estúdio a Márcia Tiburi, ela que é filósofa, e também o Pedro Duarte, professor de filosofia da PUC, aqui do Rio de Janeiro. Você de casa também vai poder ter a chance de acompanhar aí como as participações do público via redes sociais também poderão contribuir para essa discussão. Márcia, Pedro, tudo bom? Ei, tudo bem. Obrigado aí pela presença. Obrigada. A gente vai rodar uma primeira reportagem para trazer a vocês um pouco de como esse tema andou passando aí pela imprensa brasileira, pelas redes sociais nos últimos tempos. Pode rodar. Ser fanático por alguma coisa significa aderir cegamente a uma posição, doutrina ou sistema. Acreditar ser detentor da verdade, não questionar seus princípios e tentar convencer os demais de seu ponto de vista são algumas das características do fanatismo, que pode ser encontrado tanto na religião como no esporte, na política e até mesmo com o que consumimos. Levado ao extremo, esse tipo de comportamento pode desencadear em violência. Não é preciso ir muito longe para lembrar de casos como esses. No Brasil, são frequentes os casos de brigas entre torcidas organizadas de futebol. Já as divergências religiosas são motivo de guerra em vários lugares do mundo, até hoje. No Brasil, desde as últimas eleições, as redes sociais se tornaram um novo palco de discordância e brigas ideológicas. Afinal, por que o brasileiro ficou tão radical com suas posições? Márcia, começar com você. Essa é uma pergunta que termina no VT, que a gente sabe que não é de tão fácil reflexão, mas como é que você interpreta esse comportamento de muito da sociedade brasileira nesses tempos modernos, que remetem aí a um posicionamento em redes sociais, mas também mais atos de intolerância nas ruas? Tudo bom? Tudo. Há vários caminhos para a gente tentar encontrar uma interpretação. Ao mesmo tempo, a gente tem que evitar um excesso de interpretação para a gente poder conversar. Acho que um sinal importante de uma conversa sobre essa também é que está todo mundo muito assustado com esse cenário, né? E esse cenário não é novo, na verdade. O que a gente vê hoje é uma espetacularização disso tudo. E digamos que essa tendência, eu chamaria assim, uma tendência psicopolítica, a tendência ao fascismo, por exemplo, e o fanatismo está muito próximo disso, né? Então, essa tendência ela é manipulada de tempos em tempos, ela vem à tona porque, na verdade, ela foi manipulada pelos meios de comunicação de massa, televisão, sobretudo, jornais, revistas. Os meios de comunicação de massa, eles têm uma função muito importante porque eles são próteses de conhecimento. As pessoas se informam e não apenas se informam, elas constroem a sua visão de mundo a partir daquilo que produtores, enfim, de informação, de opinião, oferecem às pessoas. Infelizmente, não existe muita mediação, para que as pessoas possam discernir sobre o que elas estão vendo nesses meios de comunicação. Os meios de comunicação são muito parecidos com a religião, com os discursos dos meios de comunicação e a função social do meio de comunicação é muito parecido também com o discurso da igreja, do pastor, em relação à população. Então, tem uma história assim, a gente poderia até, eu acho, analisar a história dos meios de comunicação em relação à igreja, quem inventou o espetáculo, né? Acho que isso seria interessante de pensar. Mas, sem dúvida, eu acho que tem um ganho subjetivo que está em jogo para as pessoas que hoje se manifestam dessa maneira. E o que eu estou chamando aqui de lucro subjetivo, de ganho subjetivo? As pessoas que hoje estão se colocando no seu eu, vamos dizer assim, que estão engajadas nessa ideia de que elas podem manifestar algo, que elas podem dizer alguma coisa, são pessoas que, assim, quando o fazem sem refletir sobre o que estão fazendo, estão caricaturizando a singularidade que é um valor da nossa época.
Então, a gente pode ver pessoas muito agressivas, agindo de um jeito muito agressivo, se manifestando a partir de clichês, falando, pegando uma manchete, né, num jornal, ou uma expressão, uma frase no Twitter que foi engraçadinha ou que causa curtidas, e as pessoas se entregam a isso. Em resumo, eu diria que que nós podemos analisar o culto da emoção que está em torno disso tudo, junto com uma excitabilidade produzida pelos meios e um lucro subjetivo que cada cidadão, que cada indivíduo alcança, numa época em que as pessoas foram apagadas, né? Então você não é mais nada, você não é ninguém, mas se você veste uma camiseta da CBF, grita contra a corrupção e fala mal de alguns políticos estratégicos e se engaja num projeto que parece assim que muita gente está se engajando, se você adere a esse desejo de audiência que está construído subjetivamente, então você já encontrou um lugar no mundo. Você saiu de cima do muro e acabou de tomar uma posição, né? Deixa eu perguntar a opinião do Pedro nesse sentido. Você concorda com a Márcia com relação a essa questão relacionada não só à comunicação, à produção da informação, como também o comportamento mais recente, por exemplo, aí nas últimas 2 décadas, nas últimas 3 décadas, do brasileiro relacionado a muitas dessas discussões. Tudo bem com você? Tudo bem. Eu acho que o fanatismo tem como fundamento uma espécie de insuportabilidade. Acho que o fanático não suporta a incerteza, o desamparo. E acho que nesse sentido, quanto mais incerteza, quanto mais desamparo, pode proporcionalmente vir um crescente de fanatismo, mais fanatismo no sentido de se agarrar desesperadamente a alguma coisa, que pareça dar um fundamento. O fanatismo tem uma dimensão, essa palavra para mim evoca, claro, a dimensão política, mas como você chegou a falar, eu penso imediatamente em futebol também. E quando a gente fala do fanatismo no futebol, eu acho curioso porque tem uma ambiguidade maior. O fanático do futebol, ele não é necessariamente tão negativo, parece ter algo ali que indica também paixão, emoção, envolvimento, mas que pode chegar a um ponto, eu acho que isso é muito emblemático do que qualifica uma posição fanática e também na política, em que a única maneira de lidar com o outro é aniquilar o outro. Você faz uma referência sobre razão e emoção do ponto de vista psíquico, onde até o campo das ideias você pode ter o diferencial ideológico de alguém, mas quando isso passa para o campo físico, o campo da não racionalidade, da emoção. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque no futebol é mais comum as pessoas tolerarem o fato de não ser algo tão racional, a paixão de um torcedor pelo seu time. Não sei se eu entendi bem a sua questão, queria que você falasse um pouquinho mais. Eu acho que sim, mas não sei se eu faria uma distinção tão radical entre razão e emoção. Acho que tem emoção em tudo. No futebol, evidentemente, tem muita emoção. O que eu quero dizer é que tem uma dimensão da emoção e da paixão que não se percebe, às vezes, dependente do outro. Eu sempre penso nesse desejo que os torcedores muito fanáticos de um time têm de que o outro time caia para a segunda divisão. Que é um desejo curioso, porque se ele fosse realizado plenamente, definitivamente, perderia muito da graça torcer pelo seu próprio time. Uhum. Você não quer torcer pelo Flamengo e não jogar contra o Fluminense. Torcer pelo Fluminense e não jogar contra o Flamengo. Perde totalmente a graça. Você quer ser campeão de um campeonato jogando contra esse outro. Então, tem um lugar delicado mesmo dessa relação com a diferença em que só se tem graça com ela, mas ela, sem que se perceba, pode rapidamente se transformar num objeto que simplesmente se deseja que seja aniquilado. Deixa eu trazer mais um convidado para essa nossa conversa. Nós vamos conversar agora com o Natan Fernandes, ele que é editor da revista Galileu, vai falar conosco diretamente de São Paulo pela internet. E a revista Galileu publicou recentemente uma matéria que inspirou esse debate, relacionando aí os estudos e as análises com o comportamento do brasileiro e o fanatismo. Natan, muito boa noite para você, tudo bem? Opa, tudo bom? Beleza? Obrigado aí pela gentileza em participar do nosso programa. Queria que você descrevesse um pouquinho para o público que está te acompanhando aí agora, direto da redação da Galileu, quais foram as intenções da revista ao publicar uma matéria como essa e o que você pode trazer aí para o público sobre a execução dessa matéria em tempos modernos, Natan.
Então, a gente publicou essa reportagem há alguns meses já, mas o tema do fanatismo já estava em voga acho que desde a eleição da Dilma, né? Começou a se falar dessa rachadura no Brasil, então a gente resolveu trazer isso para a revista. A ideia, então, a gente foi extrapolar a política e falar de vários temas, né? De religião, do futebol também e do consumo, que levando um pouco mais para a área de tecnologia, a gente tem o consumo, os fanáticos pela Apple, por exemplo, né, os Apple maníacos. Mas acho que o que deu para perceber fazendo essa reportagem, que eu fiz com o Thiago Tange, que é o nosso outro editor aqui também, é que no fundo todas essas faces do fanatismo têm uma ligação em comum, né? Que acho que tem uma pesquisa de um psicólogo israelense que chama Ariel Merari, que ele fez, que eu acho que é bem interessante nesse ponto. Ele entrevistou homens-bomba, que não explodiram, né? Então, ele falando com essas pessoas, ele constatou que mais do que a ideologia deles, mais do que ter lá a religião deles, eles queriam ser aceitos pelo grupo, porque eram pessoas muito... não confiavam no próprio taco, né? Então, eles precisavam fazer coisas que fizessem eles serem respeitados pelo grupo. Acho que isso tem muito a ver com a era que a gente vive hoje, principalmente Facebook, né? Fazer textão no Facebook. A gente acaba aderindo a um grupo, quer fazer parte dele e acaba, às vezes, elevando isso, pegando verdades, né? Absolutas até, e que ultrapassam a razão, né? E para fazer parte desse grupo, a gente acaba querendo, enfim, fazer esses textões, ou indo para manifestações, batendo em pessoas que estão vestindo com uma camiseta de outra cor, enfim, tudo para compensar essa falta de habilidade social, talvez, né? A gente colocou até uma enquete no Twitter, né? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um pouco também do resultado da performance no Facebook e vou trazer a discussão já aqui para o estúdio e eu volto com você daqui a pouquinho, Natan. A gente colocou assim, você já brigou, bloqueou, excluiu algum amigo nas redes sociais por opiniões políticas ou coisas do gênero? 23% dos participantes da nossa enquete responderam que sim, já tiveram necessidade de bloquear alguém ou excluir da sua rede de relacionamento. 20% sim, falando que foram várias pessoas acabaram tendo esse tipo de relação com a pesquisa. 38% afirmaram que não e 19% nunca. Acho uma bobagem esse tipo de coisa. Márcia, Pedro, vocês já tiveram particularmente esse tipo de experiência em redes sociais ou querem comentar alguma circunstância de algum episódio que aconteceu com um amigo ou com alguma amiga? Você, Márcia? Ai, no meu caso isso é constrangedor, porque já tive polícia, já tive assim, as pessoas, já tive gente psicótica, não foi um nem dois, muita gente psicótica, ameaças de assassinato, de morte, de estupro, tudo você pode imaginar, muitos. Realmente eu sou uma pessoa bem perseguida, mas não só nas redes, dando aula de filosofia também já encontrei cada situação assim com pessoas, enfim. Então, eu tenho uma página, uma fanpage que não sou nem mais eu que administro, e lá as pessoas estão autorizadas a realmente evitar que sejam demonstradas manifestações quaisquer de violência verbal, imagética. E essa foi uma medida que a gente acabou tomando assim para evitar que a propaganda da própria violência, porque as pessoas se sentem muito autorizadas, digamos que as práticas de violência elas são contagiosas, você pratica, e também a violência verbal, né, que é tão fácil nas redes sociais, você pratica isso, o outro se sente também autorizado. Do que o Natan falou, eu achei tão importante ele usar, em algum momento ele falou a palavra absoluto, e eu acho que as pessoas estão, é isso, né, se a gente pensar... Eu falei antes do culto da emoção nessa sociedade, a sociedade ao mesmo tempo excitada, né, que alguns autores trabalham. Eu sugeriria também que a gente pensasse nessa sociedade fissurada, né, que é a sociedade que vive uma relação com um absoluto e que não é capaz de se questionar, de duvidar e, portanto, de relativizar nada. Uhum. E nesse sentido, como você também colocou, o outro, né, que pode negar aquilo que é, digamos, o meu absoluto, ele deve ser eliminado da cena, né, ele deve ser extirpado. Ao mesmo tempo, a gente se sente assim, na hora de bloquear alguém, parece que a gente está tendo o mesmo gesto violento, né? Mas, ao mesmo tempo, as redes, elas não podem ser tomadas como redes
em que nós estabelecemos relacionamentos pessoais com as pessoas. As redes sociais, elas são muito mais, elas estabelecem muito mais relações impessoais. São relações virtuais, são relações espectrais. Então, é preciso ter noção de que ali nós estamos usando meios e que esses meios, que é um meio de comunicação, e que esse meio cria um espetáculo também, ou seja, cria alguma coisa que é para os outros verem. Pois é. E aí a gente tem que saber o que a gente quer que os outros vejam e o que isso causa no imaginário popular. E nesse sentido, até transferindo também a pergunta para você, Pedro, e depois vou perguntar para o Natan também, a sociedade que é produtora de conhecimento, né? Até um certo ponto, a Márcia começou o debate citando os meios de comunicação, a questão de você ter não só controle, a profusão da informação, o interesse nisso tudo, mas hoje em dia a gente também percebe o cidadão comum como um provedor de informação. Dá para dar uma análise ou fazer um balanço nesses últimos tempos, até que ponto ele entende de que a internet é realmente um ambiente que tem um perfil X, onde você deva colocar pensamentos ou opiniões e ter uma noção do que é isso, mas também existe o perfil das pessoas, o rosto das pessoas, a idade das pessoas. Como é que você analisa esse tipo de situação com base numa reflexão voltada para a produção do conhecimento, do empoderamento do cidadão para o mundo? A partir de uma rede social. Nossa. Te pedi uma tese de doutorado, né? Eu acho que não é só uma questão das pessoas entenderem ou não. Eu acho que a própria definição da internet em geral e das redes sociais em particular permanece em grande parte em aberto e não sei se em algum momento vai se fechar por completo. As pessoas usam isso de maneiras diferentes. As redes, cada vez mais uma plataforma beta, né, em constante construção. E mesmo cada um usa muitas vezes sua página numa rede social, alguns de maneira privada, alguns de maneira pública. Quer dizer, você cria também quase que uma espécie de, entre aspas, jurisprudência própria. Se você faz muito posts em relação aos seus amigos, você saindo, ou se você simplesmente passa artigos, coloca opiniões políticas, de que tipo. Então, tem uma instabilidade muito grande em relação a isso. Eu estava olhando antes de vir para cá, hoje mesmo, na página de um amigo, e tinha uma reclamação, ele tinha feito um post, e tinha uma reclamação de um amigo dele, porque o post desse amigo tinha sido apagado. Ele apagou o post de um amigo. E a resposta dele foi: eu apaguei para não ter que dizer o que eu acho de você, que eu achei que isso ia ser muito mais agressivo, se tratando de um amigo que eu conheço desde a infância. Então, acho também que isso é muito delicado, porque bloquear alguém ou apagar alguém, dependendo de como você usa as redes sociais, se for de um ponto de vista mais privado, não é algo nada absurdo. Você tem direito a escolher com quem você quer conviver. Escolheu uma sala de aula, um nicho do mercado, um público específico para debater e dialogar. Às vezes até um grupo fechado. Então, acho que tem uma instabilidade inerente ao uso dessas ferramentas mais novas, que de fato exige que a gente pense caso a caso. Eu fiz a pergunta, Márcia, faça você. Você já teve alguma vivência que teve que bloquear alguém, ter uma indisposição em que você saiu de alguma discussão? Eu nunca tive casos tão dramáticos assim, ainda bem, mas já tive vontade, eventualmente, de bloquear. Mas como eu uso com muita parcimônia, as redes sociais não tem nenhum uso privado... Apreciando com moderação. Apreciando com moderação e eu diria mais, com curiosidade. As pessoas que eu tenho vontade de bloquear são pessoas que têm uma opinião evidentemente muito diferente de mim, mas que eu fico com curiosidade de poder ver, então, como isso opera. Natan, e você? A gente está aqui tentando trazer algumas perspectivas do relacionamento de pessoas com redes sociais, seja do ponto de vista profissional, acadêmico, pessoal. Você já viveu alguma situação em que teve que realmente parar para pensar? Você é uma pessoa que está aí sempre mostrando a redação da Galileu, no Twitter, no Periscope, dialogando com o público. Verdade. Deve também ter comentários e críticas construtivas ou não que fazem parte da sua rotina. Não, é verdade, às vezes não é fácil, às vezes você está ao vivo, inclusive, apresentando, você dá com opiniões que você não acredita, assim. Mas eu acho que eu concordo com o Pedro, porque esses conflitos, a gente saber a forma como outra pessoa pensa, acho que faz a gente questionar e evoluir, né? A gente tem hoje, é muito fácil você moldar todas as suas redes sociais com pessoas perfeitas que combinam com você, mas acho que isso não faz você evoluir no debate, né? Porque é exatamente você saber o que a outra pessoa pensa que faz você questionar. Às vezes você até está concordando com uma pessoa, você lê lá várias coisas que ela está fazendo e às vezes ela coloca uma coisa assim que você... Calma, também não é para tanto, né? Então, eu acho que saber ver o outro lado também é importante, né? Inclusive, a gente, aqui na Galileu, por exemplo, a gente tem um conselho de leitores e tal, e uma das ideias era procurar pessoas bem diferentes. A gente tem
mulheres, por exemplo, que a gente faz reportagens sobre assédio feminino, sobre feminismo, e algumas garotas não concordam com isso, acham errado. E aí é interessante você saber por quê, né? Por que ela pensa assim, ou porque uma coisa que, sei lá, a princípio seria para ajudar, ela não vê como isso, né? Então, eu acho que melhor do que viver numa bolha toda moldada, né? Você saber, enfim, como as pessoas de fato pensam e procurar entender. Eu vou trazer aqui para a Márcia fazer alguns comentários, vou tirar o Natan rapidamente aqui da tela para mostrar a nossa participação no Facebook. O Canal Futura fez uma série de postagens ao longo da semana e está aí na tela para você. A gente vai colocar aqui algumas dessas postagens para você poder participar também. E nessa postagem, a gente viveu aqui, Márcia, eu vou colocar enquanto isso a gente vai comentando. Você já perdeu algum amigo por causa de alguma coisa nas redes sociais, seja um post, uma discussão cara a cara, né, algumas questões relacionadas a essa. E alguns dos comentários são esses. Mentagem, já passei sim dessa fase. Aliás, tenho mais amigos que pensam contrário do que igual. Se eu for brigar com todo mundo que discorda de mim, vou sair na mão comigo mesma. Uma pessoa fazendo uma reflexão ali, uma autocrítica. A Maria Silva, olha, política e família não se misturam, é impossível, não dá. Entre os dois, escolho a minha família. Segundo ela, pois esta é honesta e eu sei que poderei contar quando precisar. E mais um comentário aqui da Rosa. Claro que já, amigos e familiares, coxinhas, eu sou de esquerda, não necessariamente petista, não abro. E outro comentário, às vezes é melhor não opinar, estou aprendendo, mas é difícil. Um pouco desse termômetro, né? Alguma reação dessas não faz sentido para você? Todas elas são engraçadas, cada um está tentando encontrar a sua maneira de conviver com essa novidade que são as redes sociais na nossa vida. Mas assim, digamos, é um teatro novo, né, gente? Assim, o que a gente vai fazer com isso, né? Eu já bloqueei, óbvio, pessoas da minha família, das pessoas mais íntimas e próximas. Então, são pessoas muito inspiradoras, inclusive na hora que eu faço as minhas pesquisas sobre fascismo. Revelações surgem, né? Então, assim, eu não sei o que a gente pode fazer com essas opiniões das pessoas, mas acho que isso aí demonstra muito bem o modo como as pessoas, com sua, digamos, razoabilidade, estão tentando conviver com esses meios. O que eu acho muito triste sempre é as pessoas viverem demais nesses meios, esquecendo que se trata de meios. Então, é como se esses meios também, como se as redes sociais tivessem se tornado fins. E a experiência desses meios, então, como coisas absolutas, essa experiência não nos ajuda a entender uns aos outros. Quando eu falo do esquecimento dos meios, é como se a gente tivesse esquecido que a linguagem é aquilo que nos une. Então, evidentemente, uma pessoa pode ter uma opinião muito ruim, a outra tem uma, digamos, muito diferente ou muito preconceituosa. O que é ruim dentro de uma opinião, né? Preconceituosa. Sim. Uma posição preconceituosa. Uma posição preconceituosa, para uma pessoa que é aberta, que tem abertura ao outro, fica sempre muito intragável. Ao mesmo tempo, para você não repetir numa autocontradição aquilo que o outro faz de preconceito, você tem que tentar conversar com a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, pode ser muito difícil, pode até ser impossível conversar com a outra pessoa. E isso, digamos, esse desejo de conversar, essa abertura ao outro, esse desejo não está dado assim na nossa sociedade. O convite que a gente recebe do sistema econômico, sociopolítico, jurídico, vamos colocar tudo ideológico, é para que a gente se torne todo mundo um monte de ogros robotizados, agressivos, praticando uma violência simbólica e imaginária diária, enfim, que não nos coloque justamente numa relação verdadeira com as outras pessoas. Essas pessoas que se manifestaram aí, eu acho que elas foram assim numa outra direção. Elas aprenderam que a rede é só um meio. Talvez até vou colocar aí na tela para vocês. O Futura deixou claro que isso era uma brincadeira e tal, falando de um assunto sério, mas agora está o post correto aí na nossa página no Facebook, vou pedir para a gente mostrar. A gente colocou lá e justamente já deixou aqui no ambiente do post uma simulação do que seria alguns comentários que não pensam conforme a igualdade entre eles. E aí eu vou trazer aqui para o Natan, de novo, para a nossa tela, para o Natan poder voltar aqui para a conversa. Natan,
Você consegue refletir a partir do ponto de vista da intolerância, né? É claro que às vezes faltam indicadores, é muito difícil entender uma revolução quando a gente faz parte dela, mas pegando um pouco de tudo que a gente tem falado aqui no debate, você percebe mais intolerância, independente de ser nas redes sociais, independente de ser em função das manifestações que aconteceram neste final de semana, vão acontecer na próxima sexta-feira também. Você percebe isso ou não? É uma situação do nosso tempo? Eu acho que eu percebo mais pessoas, que eu estava falando antes, né, tendo muita certeza, né, das coisas e não querendo questionar. E acho que isso traz a intolerância, né? Quando você acha que você está muito certo de uma coisa, não tem discussão, né? Como a Márcia falou, como é que você vai falar com uma pessoa? Às vezes não dá nem para falar, porque a pessoa já tem tanta certeza do que ela pensa e do que ela acha, que ela não vai mudar. Então, acho que isso acaba trazendo a intolerância e às vezes, até agravando situações que daria para se resolver conversando, né? Mas acho que essa questão de racha no país, né, de ruptura, são coisas que sempre existiram. E acho que essa polarização, principalmente na política agora, só está mostrando como isso sempre existiu e como as pessoas não querem, talvez, conversar sobre essas diferenças, né? Maravilha. Queria agradecer ao Natan Fernandes, editor da revista Galileu. Alguma dica aí para os leitores, internautas que acompanham as produções da revista? Natan. A matéria do mês que vem, capa do mês que vem, a gente vai falar um assunto parecido com isso, que tem a ver também com ativismo digital e tal. Então, a edição de abril vai ser bem interessante também para quem acompanha esse assunto e quiser saber mais, vai ser legal. Tá legal, Natan. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Pedro, antes da gente passar o bloco, pegar o teu ponto de vista, você começou falando sobre futebol, a questão do público, da política. Quando a gente percebe que a questão que está no âmbito da reflexão sobre futebol, quando ela perpassa por um viés mais ideológico, no campo da política não dá para ter uma visão tão cartesiana, tão clara assim, né? Mas isso tem acontecido no seu ponto de vista? Em lugar nenhum dá para ter essa visão assim tão clara. Eu queria retomar uma coisa que a Márcia falou que eu acho muito importante. Tem um ponto nevrálgico da discussão sobre fanatismo, a meu ver, que é a gente sempre tomar cuidado para não dar por certo que o fanatismo é do outro. Porque a gente tende a se colocar sempre no lugar do equilíbrio, no lugar do meio. Do meio nesse sentido do que é justo. E é como se o outro fosse sempre fanático. Eu considero que eu, na verdade, estou do lado do bem. Eu, na verdade, estou sempre do lado do certo. E a rigor, muitas vezes o outro também. E é isso que a gente chama de polarização, inclusive em relação à política brasileira atual, tem muito a ver com isso. Cada um dos lados, com tanta convicção de que é o certo, é o justo e é o bem, o outro imediatamente está desqualificado na sua posição de fala. Porque se você vai conversar com o outro achando que ele está sempre de má fé, que é uma desculpa para alguma outra coisa, já é impossível isso. Não tem nem conversa, né? Eu vou fazer uma pausa breve aqui no nosso programa, o Sala Debate vai para o intervalo. A gente está aqui no estúdio discutindo um pouco sobre fanatismo, um pouco sobre comportamento do brasileiro em tempos modernos, também com relação à política, à religião, a consumo, a gênero. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. O Sala Debate vai para o intervalo e já estamos de volta. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite falando da relação do brasileiro e o fanatismo, análise comportamental da história do Brasil, dos acontecimentos recentes e o comportamento do brasileiro, não só na internet como nas ruas, com relação à sua própria posição ideológica a respeito dos mais diversos temas. Conosco, aqui no estúdio, a Márcia Tiburi, ela que é filósofa, e o Pedro Duarte, também professor de filosofia da PUC aqui do Rio de Janeiro. Eu estava conversando com a Márcia e com o Pedro agora nos bastidores. Vou trazer para vocês uma imagem que marcou este fim de semana durante as manifestações no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todo o país, contra o governo da presidente Dilma. E essa foi uma imagem que rodou bastante as redes sociais, né? A imagem de um casal, aparentemente ali de classe média, vestindo a camisa do Brasil e tudo mais, com a sua babá levando os filhos
para a manifestação. Todo o contexto, né, a respeito de justiça social, posição ideológica, queria saber a opinião da Márcia e do Pedro a respeito de um episódio como esse que reverberou nas redes sociais neste fim de semana. Márcia, o que você tem a dizer com relação às poucas informações que você tem sobre esse episódio que eu te passei agora? Falar com as poucas informações e fazer uma leitura dessa imagem, tendo em vista que as pessoas foram para as ruas chamadas provavelmente pelas redes sociais e também, sobretudo, pela televisão. As pessoas que estão mal informadas sobre o que acontece, pessoas que não foram educadas para a política, não foram educadas para a sociedade. Também tem toda uma dificuldade nossa, acho que, de avaliar o sentido a partir do qual as pessoas foram, né? Quer dizer, existe também todo esse desejo de singularidade. E nem só pessoas sem noção de política foram para as ruas, muitas foram. Agora, essa imagem é uma dessas imagens dialéticas, né? Uma dessas imagens muito fortes que parecem assim, que explicam tudo o que estava acontecendo ali. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, digamos, os cidadãos de uma determinada classe social, então a questão da classe social está posta ali. Para quem questiona isso, é importante pensar na luta de classes que está tensa ali entre os que vestem a camiseta verde e amarela, a mãe que carrega um cachorrinho, é uma típica cena da família burguesa, com uma babá, uma empregada negra, a serviçal, carregando as crianças no carrinho, ou seja, fazendo o trabalho, essas crianças entregues, enfim, ao serviço de um outro que tem que ser marcado também pela sua roupa. A babá não foi de verde e amarelo. Então, a gente pensa na semiótica da foto e tem uma contradição acontecendo. Quer dizer, aparece uma imagem que, enfim, um simbolismo, digamos assim, que tem incomodado muitas pessoas, sobretudo quem faz uma luta de classes. A mulher negra, vestida de branco para ser marcada como alguém que não é da família, alguém que é a empregada, que demonstra meio o poder da classe dominante em pagar um serviçal para carregar os seus filhos, enquanto deixa que eu cuido do cachorrinho, não cuido dos meus filhos, o homem e a mulher nesse arranjo burguês. Então, assim, é uma imagem que eu diria, vou confessar aqui com todo o respeito, que eu acho que respeito é uma palavra também que a gente tem que colocar na nossa cena política atual, me causa profunda vergonha alheia. Pedro. Eu concordo com a leitura que a Márcia faz, eu vi um pouco da repercussão em torno disso, só acho que é importante também não fulanizar, não individualizar a imagem, porque foram atrás do indivíduo, descobriram quem era, e acho que não é essa a questão. Eu acho que quando a Márcia faz uma leitura... Ele até se posicionou depois. Exatamente. Acho que quando a Márcia faz uma leitura da imagem, isso é muito mais interessante politicamente do que propriamente achar o contexto empírico no qual ela se deu. A questão é mesmo o que essa imagem simboliza em relação a problemas que, nesse sentido, dizem respeito ao Brasil para muito além do que parecia estar em jogo ontem naquelas manifestações. Muito bem, eu vou trazer mais um convidado para este nosso debate, que vai participar pela internet agora, é o Jaime Pinsky, ele que é historiador, professor titular da Unicamp, doutor e livre docente também pela USP, e vai participar agora conosco, conversando pela internet. Jaime, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer conversar com vocês. Prazer é nosso, obrigado pela gentileza em atender nosso convite. Pois bem, Jaime, um assunto que também faz falta num debate como esse é a perspectiva histórica, né? Muitas pessoas, às vezes, entram numa discussão, trazem alguma certeza, algum comentário como se fosse a verdade absoluta a respeito de um tema, e também é perceptível a falta de perspectiva histórica, de onde muitas dessas discussões vieram. Como é que você analisa esse tipo de posicionamento hoje em dia? Dá para fazer uma reflexão como essa, de que, às vezes, aulas de história e perspectiva fazem falta? Então, existe uma brincadeira dizendo que o problema do Oriente Médio, particularmente a questão entre israelenses e palestinos, é que lá existe muita história e pouca geografia. Aqui no Brasil talvez seja o oposto. Nós temos bastante geografia, falta um pouquinho de história na nossa perspectiva. Nós não temos essa dimensão e acabamos fazendo leituras um pouco apressadas das situações, e isso nos leva a posições
supostamente extremas. Em primeiro lugar, eu não acho que as posições são tão extremas. Me perguntaram se eu acho que o brasileiro anda fanático. O fanático é outra coisa. Fanático é você não trabalhar com uma racionalidade, é você não utilizar-se de argumentos racionais. A simples busca de argumentos racionais mostra que esse fanatismo não existe. Fanático é, por exemplo, um indivíduo que queima outro, mata outro em nome de uma verdade supostamente revelada. E eu não estou vendo esse fanatismo, felizmente não estou vendo esse fanatismo aqui. Leituras diferentes são normais, são comuns na política. E por que nós não teríamos isso, não é? Agora, e quando as pessoas vão às vias de fato, essa análise muda no seu ponto de vista, Jaime? Não necessariamente, mas frequentemente sim. Quer dizer, quando você... Veja, existe um exemplo muito claro e fácil. O fanatismo esportivo, como é chamado, né? Quer dizer, quem é fanático? O indivíduo que é flamenguista fanático e que pega uma latinha de cerveja, senta diante da televisão, xinga o juiz, não permite que praticamente ninguém fique na sala, urra contra o adversário. Ele é um torcedor fanático? Ele é fanático. Eu diria fanático mais ou menos. Agora, o outro que pega uma barra de ferro e tenta acertar a cabeça do adversário, esse sim é fanático. Então nós temos diferenças de grau que estabelecem o que é fanático e o que não é fanático. Quem é fanático? Quer dizer, um idiota loiro que se imagina ariano nos anos 40 e se acha mais inteligente do que Einstein, porque ele supostamente é ariano e Einstein não passava de um judeu, esse é o fanático, porque a postura dele é de uma irracionalidade total. Então, nós temos que dimensionar as coisas com calma. Deixa eu trazer então o seu ponto de vista aqui para o estúdio, para pegar a opinião da Márcia e do Pedro. Dá para chegar a um ponto de vista semelhante a esse do Jaime, onde há graus de fanatismo, o meio fanático, o mais fanático, até por uma barra de ferro? Eu lembro do estudo sobre a personalidade autoritária do Adorno, que eles criaram uma escala F, que era a escala fascista. Talvez a gente pudesse criar uma escala F para o fanático também. Agora, assim, no Brasil, essas vias de fato que você mencionou, talvez elas estejam mais frequentes do que a gente gostaria. Então, quando a gente pensa num episódio de linchamento, ali talvez não esteja em jogo uma questão religiosa ou qualquer outra questão, mas há, sem dúvida, um posicionamento, e houve vários linchamentos e tentativas nos últimos tempos, agressões físicas muito contundentes, até mortes, linchamentos mesmo. E isso, nesse caso, a gente encontra a gente até vendo aí algumas imagens de cenas recentes aí da agência France Press. Pois é, aí é uma posição muito extrema. E se não é o caso de se pensar que estou agredindo o outro porque não concordo com a religião dele, coisa que, aliás, a gente vê também em relação às religiões de matriz africana aqui no Brasil, o neofundamentalismo, chamemos assim, de certas igrejas que vêm se constituindo no Brasil, se praticam também e crescem em função do ódio, por exemplo, às outras religiões. Mas há também essa tomada da verdade absoluta que vem instantaneamente, que faz muitas pessoas, num ajuste, numa configuração, digamos, moral, se sentirem, de repente, com a autorização, no aval moral com o outro, de espancar uma determinada pessoa. No jogo de futebol isso acontece muito, alguém desencadeia a briga. Também no linchamento, alguém desencadeia o espancamento. E o outro vai atrás, como se existisse assim, uma espécie de empréstimo em relação ao gesto fanático do outro. Então eu vou por aderência. Isso nas redes sociais está muito comum. As pessoas gritam frases, chavões, clichês fascistas hoje, ou posturas, ou frases, enfim, preconceituosas, muitas vezes apenas por imitação, como se elas estivessem emprestando alguma ideia abstrata que dá certo. E tomam aquilo como um absoluto e não são capazes de questionar se elas mesmas deveriam estar dizendo aquilo que dizem. Então, acho que grande parte do nosso fascismo é o efeito do nosso cinismo também, ou da nossa hipocrisia, né? O cinismo é uma coisa que a gente, como filósofo, curte tanto, né? Pedro, concorda? Eu acho que tem uma questão de diferença de grau que se torna difícil no caso do fanatismo, porque o fanatismo, a palavra já indica algo muito extremo. A minha pergunta, que eu acho que torna difícil, que é perturbador,
É que é claro que tem diferença entre o cara que está na sala bebendo uma cerveja e gritando quando vê o jogo e o cara que pega uma barra de ferro. Mas o que é perturbador é saber se o cara que está na casa bebendo a cerveja, o que falta para ele é só ter a barra de ferro. O problema é esse, quer dizer, é claro que ir às vias de fato e não ir às vias de fato é decisivo. Mas a questão que se coloca é por que não se vai, por que se vai às vias de fato. Porque às vezes pode ser simplesmente um problema de medo de punição, de contenção social. Mas, na verdade, psicologicamente, aquela pessoa está fanática pelo em relação a regulamento isso. da legislação em um país, né? Existem Exatamente. leis, né? Isso não quer dizer que a pessoa não seja fanática. Deixa eu voltar a conversar com o Jaime. Jaime, a gente conversava aqui no início do programa a respeito do posicionamento das pessoas, né? Você trouxe isso um pouco no início da sua reflexão, que não acredita que esteja, me corrija se eu estiver errado, muitos atos de fanatismo e mais atos de posicionamento. Como é que você analisa o posicionamento do brasileiro frente a assuntos muito complexos hoje em dia, onde são mais existentes as formas de comunicação desse brasileiro com o mundo, desde o assunto quando é relacionado à igualdade de gênero, a padrões de consumo, a religião? Como é que você analisa o posicionamento ideológico das pessoas nos dias de hoje? Dá para se ter uma ideia de que maneira isso tem caminhado? Vamos por partes. Em primeiro lugar, linchamentos. Linchamentos, quem fez um estudo mais completo a respeito disso foi o sociólogo José de Souza Martins, que escreveu um belíssimo livro sobre o assunto, recentemente publicado, e ele mostra perfeitamente como que as pessoas acabam se envolvendo em determinadas situações, e são situações bem específicas, onde, segundo ele, há uma falta de Estado. Quer dizer, a percepção que as pessoas têm de que há uma falta de punição, há uma falta de Estado, que leva as pessoas a agirem dessa forma. Bem, então é bastante diferente do que, por exemplo, uma situação como a do nazismo, por exemplo, ou, por exemplo, durante a Inquisição Espanhola, ou, se você quiser, como o stalinismo, ou o próprio maoísmo, em que as pessoas, em nome desses ismos, que eram verdadeiras religiões para elas, não é, tinham uma crença que deixava de ser racional, era totalmente irracional. Por que o pensamento irracional é grave? Porque ele é considerado revelado. Ora, se Deus ou Mao ou Stalin, que vem a dar da mesma no caso, se revelou para nós, então não há discussão possível. Então o perigo do fanático é ele não discutir o assunto, exatamente, ele não questiona as questões, porque o pensamento racional não existe para ele. Então vamos deixar bem estabelecido isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, agora vamos chegar a problemas mais atuais. Não é novidade nenhuma, todo mundo sabe disso, que as redes sociais trazem algumas vantagens incríveis e algumas desvantagens evidentes. Uma das desvantagens óbvias é a rapidez com que as pessoas se posicionam, a superficialidade com que elas se posicionam e a rapidez com que as posições delas chegam de uns para outros. Isso desencadeia processos terríveis. Mas, claramente, eu não faço leituras apressadas a respeito das coisas. Por exemplo, a respeito de imagens. Quer dizer, imagens chocantes, etc. e tal. Para mim, uma imagem muito chocante, por exemplo, foi o triplex de Guarujá, que não pertence a um ex-presidente. Para mim, uma linguagem chocante é, por exemplo, uma chácara, um sítio, que também não pertence ao ex-presidente, entre aspas, né? E que recebe uma torre da Oi próxima de si. E, quer dizer, a percepção do que choca as pessoas é muito relativa também. É como, por exemplo, o jornal que chega e diz assim: vejam, essa é uma imagem de elite. Para mim, uma imagem de elite é, por exemplo, um dono de uma grande empresa ser preso. É uma imagem nova, uma imagem quase raríssima, eu diria inédita na história do Brasil. Então, em termos de percepção de imagem, da importância da imagem, aquela é uma imagem muito importante. Agora, ver peruas andando por aí com suas empregadas, eu acho que não é novidade para ninguém.
Deixa eu trazer então seu ponto de vista aqui para a equipe do estúdio, para a Márcia e para o Pedro. Márcia, a gente também acompanha muitas publicações, né, estudos, né? Você também tem um livro que comenta parte dessa discussão. Eu queria que você trazesse um pouco das suas reflexões a respeito desse assunto quando se tem uma produção escrita. Pois é, eu gostei da questão das imagens chocantes. As imagens chocantes, bom, no contexto da sociedade do espetáculo, desse culto da emoção, dessa excitação geral, desse desejo de audiência. A primeira coisa que as pessoas deveriam saber é que as imagens são construídas, né? Porque as imagens são muito naturalizadas na nossa cultura. E, no entanto, as imagens são todas construídas. É bom pensar nisso, né? Deixo assim para as pessoas pensarem. Nesse livro que eu escrevi, por exemplo, Como Conversar com um Fascista, evidentemente se trata de um título irônico, porque fascista é, no extremo, aquela pessoa com a qual jamais conversaríamos. No extremo, uma figura como Hitler. Quem conseguiria conversar com Hitler? As pessoas, às vezes, elas podem se tornar tão duras e tão paranoicas e tão fechadas na sua própria visão de mundo que elas se tornam incapazes justamente de escutar o que o outro tem a dizer. Elas se tornam indisponíveis, por exemplo, para uma pergunta. E se tornam indisponíveis também para elaborar o seu próprio pensamento a ponto de poderem comunicar com cuidado e respeito o seu próprio pensamento ao outro. Por isso que a gente vê também essa gritaria geral aqui no Brasil, né? Essa opiniologia, né? Todo mundo é dono da opinião, todo mundo é dono da verdade. Digamos assim que o fundamentalismo da opinião desceu, né, ao chão e agora a gente chafurda aí nessa lama da ignorância. Eu acho, no nosso caso, assim, e foi por isso também que eu escrevi esse livro, que a gente tem que parar para pensar no que nós estamos fazendo uns com os outros, no nosso contexto social. Tudo aquilo que a gente chama de ética e de política depende disso. Se o nosso caminho é uma política destrutiva, que não enxerga o outro, isso se torna método. No extremo, todos serão mortos uns pelos outros. A gente, aliás, cancela o contrato social que fizemos contra a violência e salve-se quem puder. Chegamos numa guerra de todos contra todos. Isso se estabeleceu na internet. A gente pode falar da falta do Estado, a gente pode falar da falta de princípios, dos princípios éticos. Eu citei hoje a palavra respeito, eu acho que ela poderia voltar para o nosso vocabulário. Mas aquilo que a gente faz na internet é também um laboratório da política que a gente vai fazer nas instituições e nas ruas. Então, e que a gente já faz na família. Então, se a gente pensar assim num regime mais sistêmico, o que a gente faz em família, o que a gente faz na rua, o que a gente faz na escola, o que a gente faz uns com os outros, tudo isso se reproduz e gera a nossa política. Pois é, nesse sentido, pegar a opinião do Pedro. A Márcia citou a questão da família, né, o que se faz em diferentes ambientes. Queria fazer um recorte sobre crianças e adolescentes, né? Adolescentes, para utilizar uma rede social, existe ali termos para você utilizar e muitos acabam burlando esses termos e o acesso de adolescentes a muitas dessas discussões acaba sendo precoce. O que você tem visto, se é que tem visto alguma coisa nesse sentido, Pedro, de discussões mais relevantes de ética na escola, posicionamento frente ao grêmio estudantil, o fato da pessoa querer se posicionar frente a alguma discussão para buscar alguma melhoria para o seu bairro, para a sua comunidade, ter um viés nesse sentido, mas um controle, um regramento, uma discussão. Você percebe que com adolescentes esse tipo de assunto está muito solto ou não teria como ter controle porque é orgânico assim mesmo? Não, eu acho que a questão talvez não seja colocada em termos de ter controle. Quer dizer, acho que não é a própria figura do controle soa muito desagradável para nós, imagina para adolescentes. Acho que a questão é como conseguir justamente algum tipo de interação social, política, afetiva que possa se dar sem a figura necessariamente de um regramento de controle. Acho que quando a Márcia fala de respeito, talvez tenha a ver com isso. Tem algum momento que nós temos que nos entender por nós e acho que nesse sentido a figura a qual nós muitas vezes recorremos é ainda frágil, que é a figura da tolerância. A figura da tolerância me parece muito fraca para o desafio que se coloca. Aliás, sempre lembro da psicanalista Maria Rita Kell falando a palavra intolerância é muito mais forte
a palavra mesmo, do que a palavra tolerância. E a gente tolera o que a gente não gosta. A gente tolera uma coisa ruim, que infelizmente você tem que conviver. Quer dizer, isso já é um pouco parte do problema. Quer dizer, quando a convivência com o outro, a convivência com a diferença é algo que se tem que, na melhor das hipóteses, tolerar, não é possível ter graça ou prazer nisso, porque acho que isso é um fruto, em grande medida, dessa necessidade de lidar apenas com o absoluto, que é aniquiladora do outro. O outro ou tem que ser aniquilado concretamente, empiricamente, ou tem que ser aniquilado o que ele tem de outro. Ele pode continuar a existir se ele se tornar igual a mim. Sem direito a qualquer outra posição. Senão não tem isso. Eu lembro fazendo uma menção mais pop, acho que foi no último filme mais recente do Star Wars, tem uma hora que aparece essa frase: só um Sith lida em absolutos. Acho que é dos mais antigos que aparece isso. E o Sith é a figura do mal ali. Porque e aparece num contexto propriamente político. Jaime, deixa eu contar com a sua última participação. A gente está chegando ao final do programa, mas pegando carona no que a Márcia e o Pedro trouxeram aqui de reflexões, a busca pela tolerância ao longo da história e daqui para frente é algo utópico ainda ou algo que possa ser trabalhado com novas gerações? Ou o que você tem a dizer sobre isso, já agradecendo a sua participação no programa de hoje? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Márcio e Pedro pelas ideias criativas e inteligentes que eles têm colocado. Realmente, essa coisa da intolerância, o Pedro tem 100% razão. Quer dizer, tolerar alguém é apenas suportar o indivíduo, mais ou menos aguentar. Parece aquela coisa da piada de sogra, né? Quer dizer, ela é tolerável, não é? Então, é pouco. Mas será que é realista a gente querer muito mais do que isso? No início do século II, dois sábios se encontraram e cada um perguntou qual era a sua regra. E a regra de um era que a gente deve amar o próximo. E a regra do outro é: não faça ao próximo aquilo que você não quer que seja feito para com você. É pouco, não é? Mas será que não é mais realista do que o primeiro exigir que a gente ame os outros? Pelo menos isso, que a gente suporte o outro, que a gente não agrida o outro. Num primeiro momento já não seria um avanço extraordinário? Eu acho que nós chegamos num momento aqui no Brasil que, por enquanto, o que eu quero é que as pessoas olhem o ponto de vista do outro, aceitem que o outro não é uma besta quadrada e que o outro tem ideias também, e que o outro não é necessariamente um corrupto porque na posição que ele tem gente corrupta, que ele não é necessariamente um marginal porque na posição que ele tem há marginais também. Então, essa percepção social é fundamental nos dias de hoje. Quer dizer, um chamamento à tolerância já é alguma coisa no momento de hoje. É pouco. Eu acho que o Pedro tem razão total a respeito disso. Mas que comecemos por aí, né, Jaime? Já seria um avanço nos dias de hoje. Tá certo. Muito obrigado aí pela sua gentileza e participação nesse programa. Até uma próxima oportunidade. É um prazer. Foi um prazer. Pedro, Márcia, as considerações finais de vocês, já agradecendo também. Obrigado aí pela participação. Por favor, Márcia, começando por você. Eu acho que todo mundo que é professor de filosofia, que se envolve com filosofia, tem uma bandeira, que é defender o pensamento, defender a lucidez. Isso implica defender a dúvida, o discernimento, não o julgamento, mas o discernimento, um pensar mais. E o diálogo. O diálogo não é uma conversa qualquer, às vezes uma conversa consigo mesmo. Eu diria que isso é urgente entre nós e que isso pode sinalizar, talvez, para uma outra ética diferente desse momento autoritário em que a gente está vivendo. Se a gente puder ultrapassar isso, talvez a gente tenha futuro como sociedade. Pedro. Pegando aquele seu gancho das redes sociais, eu vi um comentário outro dia nas redes sociais que dizia: não é mais momento de ponderação, é de tomar posição. Eu não posso concordar menos com alguma coisa do que com isso, inclusive com o pressuposto de que ponderar significa não tomar posição. Eu acho que é possível tomar posição
ponderando, o que significa não tomar a sua própria posição como necessariamente absoluta. E aí, para acrescentar só um aspecto, para não ser redundante com o que a Márcia acabou de falar, que eu concordo, senso de humor um pouco consigo próprio. Eu acho que fanático, isso é uma sugestão do Amos Oz, o escritor, que tem um livrinho Como Curar um Fanático. Ele diz isso, né? Não tem fanático com senso de humor, porque tem que ter uma capacidade de rir um pouco de si próprio, inclusive de eventuais posições extremas que se possa ter. Às vezes a gente tem posições extremas, mas talvez a gente possa conseguir rir do nosso próprio extremismo e isso já coloca as coisas num outro lugar. Tá aí, com esse convite do Pedro Duarte, professor de filosofia da PUC, os comentários da Márcia Tiburi, filósofa, eu encerro o Sala Debate de hoje, já agradecendo a participação de vocês. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. O prazer foi nosso. A você de casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Lembrando que o Sala Debate reprisa aos domingos, às 9 da noite no Futura e também está disponível na internet, no site futura.org.br/Sala Debate e nos nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.